Esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é, estamos de volta, né, amanhã desta terça-feira, 29 de outubro. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Hoje, 29 de outubro, é Dia Nacional do Livro. Em 1945, lembramos que Getúlio Vargas era deposto pelo movimento militar, liderado aí pelos generais Góes Monteiro e Gaspar Dutra. Pois é, são as datas aí deste 29 de outubro. E na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor José Carlos, da Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Silvio, pastor Zé Barbosa e todos os ouvintes que estão aí sintonizados na Rádio Melodia. Nós temos a imensa satisfação e o prazer de estarmos aqui para mais um debate, assuntos sempre bastante relevantes e que o aprendizado é certo, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia também aos queridos pastores, debatedores, amigos, pastor Zé Carlos, pastor José Barbosa, e também aos queridos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Melodia, pelo YouTube. Ainda não, né, pastor Gilaelson? No YouTube a gente está com aquele probleminha, mas... mas pelo Facebook, né? Facebook Deus abençoe. Também minha alegria por ter participado do momento maravilhoso lá no Cantinho de Oração, pastor Zé Carlos. Eu me senti muito honrado, feliz, abençoado. Minha digníssima esposa também. Tá? E a gente transmite aqui a palavra de gratidão a Deus por aquele lugar maravilhoso que Deus levantou para a glória e louvor dele. Foi bênção. E o pastor José Barbosa, pastor Zé Barbosa, Igreja Metodista Wesleyana. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson. Zé Carlos, o homem do cantinho do cristão. De oração. De oração, aliás, que já aprendi a amar, né? E o nosso queridão aqui já há vários anos, né? Vários anos. Uma pessoa que caminha com a gente. Eu quero mandar um alô pro pessoal lá de Itabuna, comunidade de Atos. Participei da escola bíblica dominical da minha igreja, onde eu passei lá alguns anos, desbravando aquela terra. Hoje, contando com sede de congregações e pontos de pregação, já tem 2.200 pessoas. Glória a Deus. Hein? E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto Diogo e pelos meus amigos que eu passei lá, almocei, aumentou as graminhas aqui, né? Mas estamos bem, graças a Deus, que os ouvintes possam estar bem atentos ao tema de hoje, que é bem relevante e até impactante também. Vou pedir ao pastor José Barbosa que apresente este momento ao Senhor. Pai querido, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura de geração em geração. Cremos que a geração dos pastores, Deus, são aquelas gerações que vão a cada dia mais crescer, porque nossos filhos, como flecha, que nós lançamos para serem mais do que vencedores e serem melhores do que nós. Deus, abençoe, Senhor, os nossos ouvintes. Deus, que certamente alguns estarão inseridos no tema de hoje, mas que o Espírito Santo, que é Espírito de poder, Espírito que transforma, o Espírito que completa a obra no coração do homem, possa ser, Senhor, aquele que irá nos usar
e usar os ouvidos das pessoas para entenderem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bem, vamos iniciar o nosso debate de hoje. Vamos aqui, então, ao caso comum. Aspas. Não sou uma pessoa que gosto de criticar, mas há coisas que precisam ser ditas e expostas. O problema é que tem gente que não aceita e a convivência se torna algo pesado e cansativo. Fecha aspas. É errado apontar os erros alheios, mesmo com o intuito de ajudar? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia, mas antes vamos à pesquisa do dia. Pesquisa do dia. E a gente está perguntando aos nossos internautas justamente assim: é errado apontar os erros alheios, mesmo com o intuito de ajudar? Primeiro, sim ou não, pastor Zé Carlos? Sim. É errado? Não. Sim. Eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Se é errado apontar os erros dos outros, mesmo com o intuito de ajudar? Não. Acho que deve. Não. Então só vai votar que não é errado. Que não é errado. Eu explico depois. Pastor Silvio? É errado e não é. Agora como é que eu fico? Porque tem sim ou não aí. Nós sabemos que eu já queria logo entrar no debate. Não, mas eu é tenho só que sim ou escolher, não. né, rapaz? Eu vou ficar no sim não. Se não. Não, seja porém eu posso falar sim, sim, não. Não Aí. passar disso. Tá inspirado, camarada. O que Só pra passar quebrar disso a é... gente. Eu vou dizer que não. Não é errado. Que a gente não deve apontar o erro dos outros. Deve ou não? Não. Ó, é errado apontar os erros alheios, mesmo com o intuito de ajudar? É errado ou não? Não, vou acompanhar o pastor legal. Pastor Barbosa? Eu vou mexer com o melão dos dois aí. Eu acho errado. Pronto. Falei, tá falado. A porta tá aberta lá fora? Essa cadeira Por aí. do contraditório. Você também pode votar acessando melodiaconquista.com.br. Debate Melodia. Bom, você está vendo que uma pessoa está errando ou está indo para o precipício com os seus atos, e aí você deve chegar lá. É que quando você fala apontar para quem? Apontar para quem? Porque quando a gente aponta para um dedo para alguém, tem 4 voltando para a gente. Justo. Né? Mas o problema é o seguinte: e aí? Mas assim, eu posso chamar a pessoa e dizer, olha, você está fazendo isso e isso? Talvez seja essa conclusão que chegou aqui, ouvinte comum, não, pastor Zé? Sim, eu acho que a gente deve chamar a atenção da pessoa que erra. Nós temos amparo bíblico para isso. Deus, olhando para Abraão, ele era chamado amigo de Deus, né? Quando você tem amigos que erram, o que Deus falou para Abraão? Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você pode encontrar esse versículo lá em Gênesis 17, versículo de 1 a 2. Então, o que acontece? Muitas vezes nós precisamos falar a verdade, em particular com algumas pessoas, mas também em público, para que fiquem envergonhadas e não prossigam no erro. A palavra grega usada para essa palavra correção significa endireitar. Endireita teu caminho. Você está indo para o abismo desse jeito. Do jeito que você está andando, falando, pensando e agindo, se você é amigo da pessoa, você vai chamar a atenção dela, para que ela venha endireitar os seus caminhos.
Então eu acho que a pessoa, Jesus, muito embora tenha ensinado que quando um irmão errar para conosco, nós devemos chamar ele em particular e conversar sobre o erro dele. E nós também não erramos? Eu já fui chamado a atenção, às vezes até pela minha esposa em casa, amigos de verdade, chegou a dizer, cara, eu acho que você está errado nisso. Essa forma de você agir, de você pensar, eu estou falando que eu sou teu amigo, eu quero o teu bem, eu quero que você acerte mais do que erre. Então eu acho que o cristão, de forma geral, ele tem que ser repreensível, ele tem que aceitar, porque é servo de Deus. E se você falar alguma coisa, depois eu fui refletir sobre aquilo lá e falei, de fato, às vezes a gente quer ter razão, né? Mas foi erro. E se está errado, então você deve chamar a atenção. Chega um momento, como o ouvinte, como estava falando ali, que a convivência com certas pessoas se torna insuportável. Por quê? A pessoa não quer reconhecer o erro. Não, eu estou certo, e bate naquela tecla que vai continuar errando. Então, eu acho que em Mateus 18, versículo 15 até o 17, ele diz que nós precisamos chamar a pessoa em particular. Mas e se ele não der ouvido? E se ele não der ouvido? Ele falou assim, apóstolo Paulo, chama mais 2 pessoas. Se ele está errando, chama mais 2 pessoas lá da igreja, ou que é amigo dele, e chama para você novamente citar a situação. E se ele não der ouvido, o que acontece? Não. Passa para toda a igreja, para falar publicamente. Olha, o camarada está errando, não quer reconhecer essa situação, passei em particular com ele, depois chamei mais 2 irmãos ou amigos dele, mas ele não quer reconhecer. Então, essa pessoa se torna enfadonha e realmente dá trabalho. E quantos desses tem dentro das nossas denominações? Muito bem. Vamos lá, pastor Silvio. E aí, pastor? Eu fico pensando é um assunto bastante delicado, sabe? Bem delicado, e a gente precisa ponderar de forma bem séria sobre esse assunto. Porque tem pessoas que não têm condições nenhuma, nem estrutura nenhuma, nem emocional, não tem nem caráter, nem espiritual para poder corrigir ninguém, nem falar nada com ninguém, né? E eu vejo pessoas tomando até a oportunidade para estar exortando os outros, né? Repreendendo os outros, mas não tem um padrão de vida, né? Um padrão moral exemplar para poder corrigir. O Senhor, ele fala com Ezequiel no capítulo 3 que ele o pôs por atalaia sobre a casa de Israel. Pronto, então esse está qualificado para poder repreender o povo, para exortar o povo, né, admoestar o povo. Esse sim. Inclusive, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele fala assim, ó, vós que sois espirituais, isso, corrigi, né, com espírito de brandura, né, os que caíram, né, os que erraram, né, os que cometeram algum deslize. Mas quem vai fazer isso? Os que são espirituais. Eu vejo pessoas que não têm condições nenhuma de estar fazendo tomando o encargo dessa tarefa sem ter autoridade nenhuma para isso. Aqui a palavra que Deus dirige a Ezequiel, o profeta Ezequiel, fala que ele tem que fazer esse trabalho não somente aos ímpios, né? Ao perverso. Ele fala assim, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Agora, a coisa é tão séria que o trabalho de Ezequiel não se resumia somente ao perverso, mas também ao justo. O versículo 20 desse capítulo 3, o Senhor volta também a dizer o seguinte, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o teu sangue da tua mão requererei. Difícil. Claro que é uma responsabilidade dele, de Ezequiel, e eu creio que seja a responsabilidade de todos nós.
Né? Porque se a gente vê alguém, porque aí eu vou à frente, como dizia um amigo meu, né? Eu vou lá na frente e volto atrás. Posso ou não posso? Né? Apontar o erro da pessoa, exortar ela quanto a essa prática, né, o que ela está fazendo. Agora a gente precisa saber o que é realmente, se é um julgamento, né, se é um conselho, uma recomendação, uma orientação. Porque o sogro de Moisés falou: o que é isso que tu está fazendo? O que é isso que tu fazes? Que o povo está todo em pé diante de ti, de manhã, ao nascer do sol até o pôr do sol. Né? Mas está vendo aí um diálogo do sogro. Um diálogo, eu creio que isso não foi público, né? Isso foi uma coisa assim, no privado, né? E não saiu nas redes sociais da vida, soltando as conversas aí, eu não sei se o nosso querido pastor Silas Malafaia procedeu bem com relação à postura de Bolsonaro, né? Soltou o aço para cima de Bolsonaro. Então a gente precisa ter muito cuidado como, quando e onde fazer. Então eu estou no dilema aqui, pastor Gilaelso. Eu não vou à frente nem vou atrás, eu estou no meio termo. Mas uma coisa a gente tem que fazer: admoestar, corrigir, exortar, a gente tem que fazer, se a gente vê que a pessoa está fazendo a coisa errada. Muito bem, são 11 horas e 23 minutos na Melodia. É errado apontar os erros alheios, mesmo com o intuito de ajudar? A gente sabe que tem aquela questão, pastor Barbosa, de você tentar ali exortar a pessoa, mas com amor, com sabedoria, que às vezes é o que falta, né? Às vezes tem gente que quer envergonhar a pessoa. Isso aí é complicado, porque acho que até um filho você tem que saber como chama a atenção dele, preservar, assim, não fazer o menino passar vergonha, embora a gente saiba que existem situações que a criança precisa receber o exemplo. Aliás, tem até uma história que meu pai contava que aconteceu com a família na família do meu avô. Foi o seguinte: era aquele tempo era a fazenda, né? Roça e tal. E saía os meninos lá daquela família para tocar o gado, e eles atravessavam e no caminho passavam na casa do tio até chegar lá para deixar o gado para pastar lá. Só que a distância era relativamente grande, e quando passava na casa do tio, eles sempre pediam comida. E aí foi e tal: vocês não comeram nada hoje? Não, nós não comemos nada. Nós não comemos nada. E aí sempre era assim, né? Aí quando foi um dia, o dono da casa encontrou que eram compadres, né? Ô, compadre, o senhor não dá comida a esses meninos de manhã, não? Porque toda vez que esses meninos passam lá, diz que estão com fome. Estão com fome. E aí eu sempre dou uma coisinha e tal, mas eu fico preocupado ele sair, passar mal na estrada. Com o padre, você deixa de... Você foi o caso real da família. Então deixa de bobagem, esses meninos comem aqui, é requeijão, é de manhã, é coalhada, é aquela coisa toda da roça e tal. Então eu vou fazer vou dar uma lição deles. Aí quando foi um belo dia, cozinhou um porco inteiro. Aí eles passaram, disseram que estavam com fome, né? Aí vocês vão comer, pode sentar, vão comer à vontade. Aí quando eles fizeram a menção de levantar da mesa: não, vocês não vão levantar não. Vamos comer esse porco todo. Vocês vão comer tudo aí agora. Porque eu conversei com o pai de vocês, ele falou que vocês comem todo dia antes de sair. E vocês passam aqui e não comem. E aí, meu irmão, você imagina o que aconteceu depois, né? E o estômago, o intestino ficou limpinho. O intestino reclamou. Mas assim, a questão de exortar, pastor Barbosa, com amor e com sabedoria, porque você pode, como é o caso comum aqui, perder relacionamentos, né? Em vez de conquistar, né? Olha, veja bem, antigamente os compadres eram compadres mesmo também. E tanto que na lei daquela época, quando o pai morria, era oferecido primeiro ao padrinho, a criança. Não é nem para os parentes, não. Então havia um respeito ali muito grande de um falar. Tanto que hoje, se uma pessoa fala: não, pode deixar que eu vou dar corrigir o teu filho. Olha só, vou corrigir o teu filho. Alguém não vai gostar, que hoje está totalmente diferente. Quando fala assim, apontar o erro,
meu com a intenção de ajudar. Primeiro que esse conselheiro já está desqualificado. Já está desqualificado. Apontar o erro, quando a gente vê Bíblia, coisa de Bíblia, todas as vezes que vem uma admoestação, uma exortação, vem a solução. E apontar, não, você não presta, não vale nada e tchau. Isso é apontar. Quantas vezes me chamaram, você é usador, é cachaceiro, não adiantou nada. Não adiantou nada, né? Tem gente que usou aí, para mim, um maior besteirol, crítica construtiva. Eu nunca vi Cristo levantar alguém. Nunca vi. Mas eu vi conselhos. Conselho que expõe até a crítica. Mas é conselho. Conselhos, né? Então, o pastor José Carlos, ele falou muito bem da pessoa que errou. Mas nós estamos falando de pessoas que temem a Deus. Que o ímpio vai querer te pegar. Nós estamos falando de pessoas que temem a Deus. Agora, pessoas que temem a Deus, mas que resistem porque tem dura serviço. Só dá sim para ele. Só sim para ele. O eu é mais forte. Então, veja bem, tem gente que às vezes está no bolinho de conversinha, batendo papo, aí um sabe de uma falha tua, joga aquelas críticas por cima, as indiretas para te atingir. Faz uma brincadeira para te atingir, mas é uma crítica. Verdade. É uma crítica. Isso aí é antibíblico, gente. Antibíblico. Olha, agora vou abrir o coração aqui. E quantos do púlpito faz crítica que todo mundo sabe que alguém está fazendo, faz crítica de púlpito? Para atingir lá, aquele lá, que está lá no banco. Pontos que eu já vi. Isso acontece. Eu já vi, eu já ouvi crítica até para mim. Não vou falar onde foi, mas eu já ouvi crítica até para mim. Entende? Às vezes a pessoa não tem coragem de falar a verdade para uma pessoa, fica fazendo. Eu estou criticando e vai atingir fulano de tal, ou a tal de carapuça, né? Se serviu, coloca. Se serviu, coloca. Embora na igreja não existe carapuça. Às vezes você dá uma palavra que foi Deus que te inspirou e alguém que ninguém sabe o que está acontecendo com ela vai atingir, mas é o Espírito Santo, poxa. É o Espírito Santo. O meu pastor, que eu falei que ele era brabo até dormindo, ele chegava assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. A crítica dele começava dizendo que tem uma boa notícia. Olha só. Aí interessa alguém. Aí daquela boa notícia, olha, a boa notícia é que Deus vai te dar a vitória. Mas do jeito que você está andando aí, rapaz, se Deus não entrar, você vai pro buraco e ainda vai levar alguém. Misericórdia. Não foi uma crítica dizendo você não presta. E se eu não estiver no bom dia e começo a falar que eu não presto, eu não quiser ouvir. E sair embora. Como muitos filhos fazem com pais. Levanta e vai embora. Se usa droga, volta drogado. Se bebe, volta bêbado. E chega lá e encontra um monte de colegas que fizeram a mesma coisa dos pais. Aí eu falo, não, eles têm medo da gente, que a gente usa droga. Na televisão aí fala que filho matou o pai. Não, eles não vão fazer nada com a gente não. É assim mesmo. Então, eu creio que a melhor coisa ainda chama-se aconselhamento. Isso. Aconselhamento. Deus criticou Adão? Primeiro, Adão, onde você está? E já podia ter falado, chegar assim, Adão, vi tudo e quebrar o pau no Adão. Ele não tinha visto. Ele não sabia que Adão tinha pecado. Mas ele chega e fala, Adão, onde você está, rapaz? Estou te chamando já tem um tempo. Eu
estava ali e tal, eu escondi, porque eu fiquei com medo e tal, né? Aí Deus, então, porventura, Deus não falou que ele comeu. Falou? Você comeu o fruto e por isso que está assim, não. Porventura, você comeu o fruto? Deixou ele se abrir primeiro, né? Então, a crítica, depois a crítica, por exemplo, tem muitos filhos que se rebelam com os pais, que vai chamar atenção, o pai com um copo de cachaça, de cerveja na mão, mandando o filho parar de beber. O pai com um cigarro na mão, tal. E já ouvi também de crente que foi chamar alguém a atenção e a pessoa falou assim, não tem moral para chamar a atenção. Verdade. O senhor até comentou sobre isso. Não tem moral para chamar a atenção. Então eu creio que a gente tem que ter o que o Gilaelso falou, que eu quero complementar. Chamar a atenção com amor. Isso. O meu pai, uma vez, me deu uma surra. Com amor. Não foi não. Foi não. Foi não, porque eu cometi um delito grave. Ele me bateu de me dar um banho de sal. Antigamente tinha isso, você vai ficar de água de sal. Então, veja bem. Mas o meu pai, eu vi uma coisa no meu pai. Ele chorava e batia. Com amor. Na pancada. Chorava de alegria. Mas foi com amor, sabe por quê? Sabe o que ele falava? Ele matava. Meu filho, eu já não posso dar o que vocês precisam e merecem. E você ainda erra, para mim ainda tem que bater em vocês. Olha só. É duro. Ele tem que chorar mesmo. Uma boa correção literal. Mas foi a última surra que ele me deu também. Nunca mais. Ele morreu? Não, eu vivi muito mais tempo ainda, mas eu consertei a minha vida porque eu vi ele falar, eu queria te dar tudo que vocês merecem, não posso, porque eu sou pobre. Ainda tem que bater em vocês. Essa foi a maior correção. A maior correção. A moral. Então é assim, é por isso que eu falo. Eu falei não, é claro que eu concordo. E vocês também em paz concordam também. Mas agora a pergunta é seca, sem nenhum som, né? Apontar e papapá. Não, agora, chegar e aconselhar, expõe todos os problemas com amor e trazendo já a solução. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo, rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Galinha leve congelada ao quilo, R$4,99. Leite em pó bom gosto, 200 gramas. Integral, R$5,99. Macarrão espagueto com 400 gramas, R$1,69. Flocão de milho maratá, 500 gramas, R$1,39. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 29 de outubro. Economarte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Queijo mussarela litoral, quilo 36,80. Água mineral Dias Dávila, 1,5 litro, 1,75. Cerveja Escolada, 350 ml, 2,95. Ofertas válidas até 3 de novembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta a 11h38 na Melodia. Pois é, terça-feira, 29 de outubro, a gente está com esse tema aqui hoje, olha. É errado apontar os erros alheios mesmo com o intuito de ajudar? Pois é, essa questão de erro é muito claro, pastor Zé Carlos, que é uma via de mão dupla, né? Assim como a gente tem que conviver com os erros das pessoas, as pessoas também são obrigadas a conviver com os nossos erros, porque quem nos aceita perto também acaba também vendo, testemunhando os nossos erros. E aí, mas será que você que está disposto a chamar a atenção de alguém, a confrontar o erro de alguém, está disposto também a ser confrontado? Porque às vezes a pessoa também só quer confrontar, mas na hora que o outro vem, porque ela também erra, confrontá-la, ela não aceita. Aí é complicado, né, pastor Zé? Irmãos, e isso muitas vezes acontece dentro do lar, na família, sabia? Porque aquela que dorme com você conhece todos os seus defeitos, né, e as suas virtudes também. E às vezes um dos cônjuges quer corrigir o outro, né? Quer corrigir, você está errando nisso. Aí é lógico, né? A pessoa está armada também, sempre está armada para dizer, mas você também faz isso. Antigamente dizia assim, é o sujo falando do mal lavado. O sujo falando do mal lavado. Então o que acontece? Às vezes nós queremos realmente estar corrigindo os outros, mas na hora de sermos corrigidos, vamos dar um comichão terrível, né? Na vida da gente. A gente não quer ser corrigido, porque a pior coisa na nossa vida é quando você não enxerga teus defeitos e a pessoa chega e aponta para você. Você também tem esses defeitos. Então, é como você falou, né? É uma via de mão dupla. Se você vai corrigir alguém, tenha certeza que se você erra, é lógico que todos erram, a Bíblia fala, não há um que não erre, né? Todos pecaram. Mas existem erros assim que eles incomodam, né? Que talvez você não pratique igual. Então, tem que haver o diálogo, tem que haver conversa, principalmente dentro do lar, na família, né? Filho, esposa, esposo, as pessoas que da sua convivência ali, eu acho que é mais fácil de você conversar. Quando é uma pessoa, eu estava falando aqui, principalmente uma pessoa ímpia, você não vai chegar e já apontar o dedão para ele, porque você pode estar trazendo para você uma confusão muito grande. Então você vê lá a pessoa errando e você vai falar, você está errado, rapaz. Você não pode continuar fazendo isso. E a pessoa não tem temor a Deus. E quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá no capítulo 5, eles devem ser repreendidos, isso em relação a pessoas cristãos, né? Devem ser repreendidos com brandura. O que é isso? É isenção de energia, de gritaria, porque tem gente que vai corrigir os outros na gritaria, né? Então, quando fala assim, com brandura, é com isenção, né? Você tem que tirar fora essa gritaria, essa energia, você tem que deixar na mão, não sei o que e tal. Eu acho que, olha, você está errando, eu sei que também tem muitos erros, mas esse erro aqui está aparecendo demais, né? Na igreja ou na sua vida.
A pessoa que costuma mentir, né? Nós falamos semana passada, se eu não me engano, foi justamente sobre isso, né? Tem pessoas que mentem tanto que acreditam na sua mentira. Então você está vendo que a pessoa está constantemente mentindo, aí você vai chegar para ela: ô moço, ô moça, você está errando demais nessa parte, você está mentindo de forma absurda, né? Então eu acho que isso está prejudicando a sua vida e a vida das pessoas. Chegar um momento que as pessoas não vão ter mais confiança em você. Então deixe isso. Então isso é você estar corrigindo a pessoa com brandura. Deus fala sobre isso, que inclusive ficaram de fora aqueles que amam e cometem a mentira. Então você vai trazer para ele o aspecto bíblico, para que a pessoa veja que você está querendo o bem dela, está querendo tirar aquela pessoa daquele abismo, né? Agora apontar: não, você vive mentira, você é um mentiroso, você vai para o inferno. Olha só, você não tem nem inferno para dar, nem céu, mas já está oferecendo inferno para a pessoa. Eu costumo dizer, irmão, eu não tenho inferno para lançar ninguém, não tem céu também para ofertar, quem tem é Jesus. Agora, você precisa, de fato, confrontar, principalmente quando é seu irmão e é seu amigo. Você tem que chegar para ele com brandura e falar: irmão, para com isso, irmão. Você está no caminho errado, está no caminho tortuoso. Você está entristecendo a Deus. E me entristecendo também como seu amigo. Sai dessa. Procura andar mais conforme com a palavra de Deus. Minha vida. Né? Também, né? O apóstolo Paulo, eu não tenho essa intimidade, mas o apóstolo Paulo, ele falava: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. De chamar para ele: presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Eu sou imitador de Cristo, então sejais meus imitadores. Então ele tinha moral para isso, né? Que Deus abençoe vocês aí. Eu queria chamar a atenção aqui para uma realidade que eu acho que todos nós precisamos estar atentos. Pastor Silvio, quando o outro errar, a gente, além de tratar com amor, sabedoria, a gente também procurar ser misericordioso. Por quê? Porque Jesus disse que da mesma forma que a gente medir, seremos medidos. Nós seremos medidos. E da mesma forma que a gente julgar, nós seremos julgados. Então é muito complicada essa questão, porque assim, é aquela história: nosso telhado também é de vidro. Né? E às vezes a gente vê uma falta de misericórdia, uma falta de amor, né, para com o outro, porque no Evangelho tudo é baseado no amor. Né? Tudo é baseado no amor. Verdade. Deus trata tudo com amor. Né? Então, pastor Silvio, essa questão acho que a gente precisa pontuar. Né? A mesma medida que a gente medir, a gente será medido. Aí aquele que foi capacitado para tal terá condições de fazer isso, de realmente usar desses que são o permitido e legal diante da correção, o privado ou o público. Porque Paulo, ele repreendeu Pedro publicamente. Está aqui, Gálatas 2, versículo 14, ele diz assim: quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos. Ele repreendeu Pedro na presença de todos. Dentro da palavra que tu disseste aí, veja bem, você disse: aquele que estava capacitado. Olha só, quem estava capacitado na realidade era Pedro. Pedro que estava capacitado. Que estava capacitado. E Paulo não? Não. Paulo estava chegando. E percebeu que Pedro não estava correto. Sim. E foi e exortou Pedro. Publicamente. Ele era repreensível. Agora, quem foi escolhido, capacitado mesmo, diretamente por Jesus, foi Pedro. Mas na trajetória de Pedro, Pedro cometeu deslize e alguém que estava no mesmo caminho, que aprendeu da mesma fonte, falou: foi por aí. Ótimo, pastor Zé Barbosa, ótimo, né? Essa palavra foi ótima, muito oportuna. O pastor Zé Carlos falou em Gálatas, né, que o próprio Paulo, escrevendo aos crentes em Gálatas, ele classifica aqueles que realmente
são reportados como dignos para tal. Né? Ele diz, vós que sois espirituais. Mesmo assim, ele ainda adverte eles, né? Ele diz, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, cuidando por vós mesmo, né? Por vós também, porque eles... Para não entrar em tentação. Dentro dessa palavra que o pastor Gilael se apresentou, porque todos são passíveis de deslize e de erro. Então, nós precisamos pensar no tocante a essa questão, né? Do padrão que a pessoa tem. Né, se era um padrão digno para estar corrigindo ou não. Jesus, ele repreendia os fariseus, inclusive o pastor, parece que foi o pastor Zé Carlos que falou sobre isso, mas ele apontava também, o pastor Zé Barbosa apontava o erro, né? Quando ele dizia assim, sepulcros caiados, raça de víboras, né? Geração má. Em certo momento ele disse assim, vocês atam fardos pesados. Do diabo. Quando ele falou de forma negativa a respeito da conduta deles, em seguida ele apontou o que é. Vocês atam fardos pesados, colocam sobre as pessoas e nem vocês são capazes de mover um dedo para fazer tal, né? Para carregar aquilo. Então ele tinha essa postura de não somente apontar, mas também dizer o que estava errado. Mas ele é ele, né? O Senhor é o Senhor e ele tem autoridade para isso, porque uma vida plena de pureza, digno, né? Pedro foi digno de repreensão aqui, né? Porque se tornara naquele momento repreensível diante do que ele estava fazendo. A situação se agravou de tal forma que Paulo diz o seguinte, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então um foi contaminando os outros, e de sorte que quando Paulo observou, já estava aquele grupo todinho procedendo daquela forma, né? E homens dignos de espirituais. Nessa questão dos erros, pastor Barbosa, a gente observa duas coisas. Primeiro, tem pessoas que quando erram, elas recebem de outras a misericórdia, que pode ser traduzida como um perdão, pode como um amparo. Compaixão. Um amparo, aquela pessoa errou, você vai e ampara aquela pessoa. Elas recebem misericórdia, mas elas não retribuem a misericórdia. É o caso daquela parábola do credor incompassivo. O rei quis acertar a conta com ele não tinha o que pagar, o rei falou, vou vender você e sua família. Aí ele se prostrou, pediu misericórdia, o rei deu misericórdia. Saindo dali, ele encontrou um cara que devia a ele sufocava o cara para pagar, né? Então ele recebeu misericórdia, mas não foi capaz de dar misericórdia, né? Aí também tem essa questão, tem outra questão, que é essa da pessoa, ela não saber, né, usar essa misericórdia, e ela acaba sendo ali julgando e com a medida exacerbada a outra pessoa, né? Então assim, a gente precisa entender, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo hoje por causa de um erro, está sendo massacrada. Você sabe qual foi a medida que ela usou no passado? Eu não sei. Qual foi a medida que ela usou no passado quando outra pessoa errou? Quem planta, colhe também. Jesus falou que com a mesma medida que a gente medir, nós seremos medidos. Acho que tudo isso tem que ser pontuado, pastor. Pontuado sempre. Eu sou um pregador que às vezes eu repito muitas coisas. Muitas coisas, simplesmente as coisas que aconteceram comigo. Porque testemunhar de Jesus não é só ler Bíblia. Testemunhar de Jesus é falar para o povo o que Deus fez na vida dele. Que tem um impacto muito grande. E principalmente para aqueles que o conheceram no passado. Então veja bem, o que Deus fez para mim, eu tenho que fazer para os outros. Embora eu sei que é muito difícil. Pagar o mal com o bem, né? Que normalmente a resposta é bateu, levou, é a lei, dente por dente, vamos que vamos.
Então, veja bem, nós cristãos temos que ter a marca de Cristo, que é a pior coisa que tem, é ter a marca de Cristo. Qual é a marca de Cristo? Sofrimento. Quando Paulo lê, sofrimento. Sofrimento, perseguição, injúria. Cristo foi injuriado, perseguido de toda forma. E quando começaram a falar de Paulo, eu não estou nem aí, rapaz. Eu tenho a marca de Cristo, já sei como é que funciona. Eu tenho a marca de Cristo, já sei como é que funciona. Né? Então, veja bem, nós temos que fazer o bem, aconselhar corretamente, ser duro na hora que é necessário, mas com amor. Elias é duro com amor. E João Batista, pelo amor de Deus, João Batista, eu costumo brincar, é o coice da moura. Né? O João Batista não é brinquedo, não. Ele, muita gente ouvia por causa desse estilo dele. Mas muito corria dele por não gostar do estilo dele. E criticava ele. Agora, eu tenho que praticar o amor, aconselhar, né? Não ser... Hoje, no nosso meio, sempre tem aquele que gosta de usar a última pá para sepultar alguém. Ué. Não tem mais paciência. Olha, nós temos que ter paciência com o pecador e não paciência com o pecado do pecador. Paciência com o pecador. Já pensou se Deus não tivesse paciência contigo, Gilé? Onde você estava hoje? E mesmo como crente? Mesmo como crente. E às vezes o camarada comete um pecado, ou grande ou pequeno, pecado é pecado. A primeira coisa é a última pá. Essa aqui é a última pá para você. Pronto. Ninguém quer fazer força de tirar, acho que é perder tempo ficar tentando tirar um camarada do abismo. E a Bíblia diz o contrário. Aquele que faz um pecador deixar o pecado, multidão de pecados do pecador são perdoados e os dele também. Então a gente tem que ter essa consciência que quanto mais você dá a mão a alguém, lá na frente, igual tu disseste, alguém vai te dar a mão. Por exemplo, eu abençoei muitos filhos de pessoas aí. Muitos filhos, para a glória do Senhor. Os meus filhos são abençoados. Você não imagina como os meus filhos são abençoados. Lei da semeadura. A corrupção humana, é por isso que a gente tem que lutar contra a nossa própria natureza, porque a corrupção humana, ela está a todo instante querendo afastar a verdade do Evangelho em nós. Então, por exemplo, né, a gente sempre ameniza os nossos erros e agrava o dos outros. Né? Na ceia. Se julgar nós mesmos. Porque assim, você fala assim, olha, você vai concordar comigo, você fala assim, eu tenho minhas falhas, mas fulano de tal é como se as suas não fossem... Não tivesse problema nenhum para os outros, né? O problema é a falha do outro, que é mais grave do que a sua. Você vai ter os meus erros, mas você já amenizou. Você lembra de Davi e Natan? Aí Natan conta a história e o rei fica furioso, né? Se tivesse só uma ovelhinha, alguém chegasse e matasse. Vamos matar o cara. Não, esse cara... Esse homem é o senhor. Olha só. E ele falou digno de morte a esse homem. Pois é. Digno de morte. Será que quando falou que ele era aquela pessoa, será que ele continuaria com a mesma opinião? É digno de morte? Não, porque nós tendenciamos a amenizar. Isso é corrupção humana. Né? É uma balança... É sempre mais fácil a gente apontar o erro do outro. É sempre mais fácil. Eu gosto muito, né, de 1 Coríntios 11, se eu não me engano, versículo 28, né, que fala. É a parte que eu mais gosto da ceia, que eu gosto de sempre ler esse texto. Examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, né? Então a parte mais importante é você fazer o autoexame. Se nós julgássemos nós mesmos. Introspectivo e retrospectivo. Quando você encontra condições para você corrigir alguma pessoa com brandura, então você vai. Mas é preciso, principalmente, o pastor da igreja, quando vê o erro
de alguma pessoa na igreja, ele tem por obrigação de chamar a pessoa e corrigir com brandura, com amor. Deus o chamou para isso. Não é porque ele é falho, como todo pecador, que ele vai deixar que a igreja vire uma bagunça. Ele tem que ver se o erro está muito patenteado, tem que chamar aquele membro e corrigir com brandura, né? Agora também tem que se fazer um autoexame para ver que o pai chega para o filho e fala assim, eu já citei isso aqui uma vez, olha filho, cuidado por onde andas, viu? Cuidado, porque se você andar aí nos maus caminhos, vai ser muito prejudicial para você. Aí ele falou assim, pai, cuidado o senhor por onde anda, porque eu sou teu seguidor, eu vou olhar para você, entendeu? Então eu acho que a pessoa tem que mostrar exemplo para poder arrumar os seguidores certos. Se você andar no mau caminho, o moço estava lá com pouca idade fumando, o pai foi lá corrigir. O que ele falou? Se eu fumo 2 maços por dia, como é que vai me corrigir? Então eu acho que antes de tudo você precisa olhar para você, saber se você tem condições de corrigir outra pessoa, seja até mesmo o seu filho. É lógico que talvez o menino tenha tomado uma bofetada do pai, né, por ser contraditório. Mas ele até não tinha, na realidade, né, não tinha moral para chamar a atenção do filho porque ele estava fumando. Então eu acho que nós, acima de tudo, precisamos reconhecer os nossos erros. E como pastor, você é líder da igreja, procure sim, sempre que vê, não vai deixar fazer vista grossa com certas coisas que estão acontecendo na igreja, que você sabe que está sendo prejudicial, inclusive até impedindo o agir de Deus ali naquele local. Amém? Muito bem, gente. 11h58, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Fica essa reflexão para todos nós. Eu acho que é um debate que atinge a todos nós, e todos nós temos que reparar algumas arestas aí em algum ponto da nossa vida. Mas, enfim, o Evangelho está aí para nos corrigir, né, e nos aproximar de Deus. Muito bem, eu quero agradecer os pastores, obrigado ao pastor Silvio, também ao pastor José Barbosa e ao pastor José Carlos pela colaboração. E domingo que vem, onde você vai estar? Domingo que vem vai estar lá no Cantinho de Oração, Unção do Espírito, no assentamento Joana Dark, número 90, pastor Gila Elcio pregando. E tomando ceia conosco. Quem quiser ir. Muito bem, gente. Vem aí, Rádio Café, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, quarta-feira, 30 de outubro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Meu marido vive com seu coração